Eu tive um problema com bebida. E eu costumo falar que eu fui no porão do fundo do poço. Porque eu me vi sozinha. Eu me vi tendo um menino para criar, com 10 anos na época. E eu precisava me livrar da bebida. Porque eu sou alcoólatra. Tem 4 anos que, agora dia 1º de março, vai fazer 4 anos que eu não coloco nenhuma gota de álcool na minha boca. Mas foi graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, que eu consegui sair disso. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje a nossa viagem é aqui em Coronel Xavier Chaves, interior de Minas Gerais. Uma manhã de domingo, de garoa, e hoje nós vamos bater um papo com os nossos queridos Paulinho e Alessandra, o casal eletricista lá de São Lourenço, Minas Gerais. E nós estamos aqui hoje na casa do Amarildo e da Divina. E aproveitamos para bater esse papo e conhecer um pouco da história de vida deles, né? Onde nasceram, onde cresceram, como foi a infância, a adolescência, a mocidade, como foi a vida deles no passado e como está sendo hoje. Vamos juntos curtir essa história. Sentem aí na poltrona, se acomodem para juntos ouvirmos e apreciar a paisagem deste lugar. Vem para cá, você também. Bom dia, Ivan. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ivan. Tudo jóia? Tudo ok. Manhã de domingo, garoa. Olha só, nós aqui passeando com sombrinhas. Pois é. É maravilhoso. Que Que lugar coisa lindo. diferenciada, hein? Tô adorando isso, cara. Maravilhoso, né? Bom. Olha, a gente conhece vocês já participaram do canal, já batemos um papo, vocês que estiveram na Fazendinha, na casa do Tio Clóvis, né? Ajudando algumas pessoas do nosso canal. Mas a gente nunca procurou saber a fundo da vida de vocês, conhecer a história de vida de vocês, né? E hoje me bateu essa curiosidade. Vocês topam contar um pouco pra gente aqui no canal? Topo, claro. Estão dispostos? Com certeza. Vamos começar então com o Paulinho. Qual o nome do Paulinho? Paulinho veio de infância, né? Família, os amigos. Nunca me chamaram de Paulo, né? Que é Paulo Eduardo. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo. Inclusive, a minha mãe me chamava de Dudu. Não sei. É mesmo? É. Dudu? Foi o nome Paulo Eduardo, é a única pessoa que me chamava de Dudu. E aí depois surgiu o Paulinho. Paulinho. As pessoas começaram a te chamar de Paulinho. Paulinho veio Paulo de... Eduardo é filho de quem? Minha mãe chama Carmen. Dona Maria Carmen? do Carmo de Ávila, mais conhecida como Carmen. Carmen. É. E o pai? O pai eu não conheço. Eu não conheço meu pai. Como assim? Você não teve contato com o pai? Não. Não conheceu o seu pai? Não, no caso eu procuro até hoje, né? E nunca tive a chance de conhecê-lo. Que isso, cara? Já tentei de todos os meios e não consegui. Não tenho nenhuma informação sobre ele. Sua mãe nunca falou dele pra você? Ela falou algumas coisas, mas pouca informação. A minha mãe sempre falou que meu pai chamava Paulo César de Almeida, filho de Anita e Benevides. Paulo César de Almeida. Minha avó A mãe chamava Anita. Isso, e no caso meu E o avô Benevides. É o que eu sei. Não sabe de onde é. É a região de Barra do Piraí, Barra Mansa, Ah, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. É. Só que a minha mãe conheceu o meu pai, ele trabalhava na GM, em São José dos Campos. No caso foi em 1978. Uhum. E é as únicas notícias que eu tenho. Ô Paulinho, ela chegou a comentar com você, a falar, por exemplo, eu tive um relacionamento muito rápido, foi coisa muito rápida assim, que eu nunca imaginava nem imaginava que fosse engravidar. Ela chegou a falar isso? Isso, ou não? foi um relacionamento rápido. Diz ela que ela morava na pensão, no caso, em São José dos Campos. E depois ela engravidou e veio embora. Ela, no caso, me disse que falou para ele que ia voltar para Baipendi. Mas no caso ela foi para Pouso Alegre, foi até onde eu nasci.
Eu nasci em Pouso Alegre, mas fui criado em Baipendi. Mas nesse curto tempo que eu nasci em Pouso Alegre, segundo a minha tia Marília e a minha tia Chica, que ele teve em Baipendi procurando a minha mãe. Mas ela não estava lá, nunca mais ele apareceu. Eu não sei dizer se ele está vivo, se ele está morto, se ele já faleceu, mas mesmo se faleceu, está em algum lugar, né? Tem que estar em algum lugar. E aí, cara, é interessante isso porque, né, às vezes nós temos a nossa vida e eu fui criado sem meu pai, mas eu sei quem é, conheci, tive contato, mas quantas pessoas no mundo vivem a mesma história que você, né? De não conhecer o pai, não nem imaginar quem seja, né, cara? Deve ser muito estranho isso, não é, Paulinho? É difícil, né? Você sempre, né, desde criança, né, desde escola, as pessoas perguntam, mas seu pai? Eu falo, não, não conheço meu pai. É aquela vontade, né, um abraço, pelo menos chamar de pai. E no meio disso tudo eu imagino que eu devo ter mais irmãos, primos, sobrinhos, tios, né? Claro. Aham. E a gente fica nessa curiosidade imensa. Sempre procurei. Cheguei a gastar dinheiro até com detetive, mas não tive resultado. Não conseguiu Não consegui. chegar a uma conclusão, Uma conclusão. ou pelo menos perto, né? Né? Paulo César de Almeida é o que eu tenho em mente até hoje, que a minha mãe sempre falou. Sempre da minha avó Anita, do meu avô Benevides, mas nunca tive Você resultado. nasceu então em Pouso Alegre? Pouso Alegre. No caso, a minha mãe, no caso, foi de passagem lá, entendeu? Ela não Ela não morava lá. morava lá. Uhum. Foi de passagem, que ela já tá no final da gravidez, acabei A nascendo família lá. dela é de Baipendi? Baipendi. Depois, a sua infância, você passou toda ela em Baipendi? Toda ela em Baipendi, a minha infância inteira. Uhum. E a Aí- sua mãe tem outros filhos? Tem mais 2 filhos, que no caso é o Carlos e o Luiz Henrique, São seus irmãos por Sim. parte de mãe, por parte de mãe. não é isso? Por parte de mãe. Ô Paulinho, você hoje está com quantos anos? Eu tô com 46. 46 anos. Nós estávamos conversando e foi aí que me despertou essa vontade de bater esse papo com você e com a Alessandra para saber um pouco dessa sua história de vida, que acaba sendo um testemunho para muitas pessoas que estão nos assistindo, né, que acompanham o nosso canal. Você teve uma infância normal ao lado da sua mãe, normal entre aspas, porque não teve ali o acompanhamento de pai e mãe, né? Pai. Mas enfim, cresceu, veio a adolescência, se tornou rapaz. E aí você passou a ter alguns problemas na vida? Eu sempre trabalhei muito. Saí de casa cedo, mais ou menos meus 16 anos, com a mãe do meu filho. E ali vivemos 14 anos. Mas consegui comprar minha casa, no caso, na época foi pela Caixa. Mas a bebida, o cigarro, o baralho sempre me acompanhou nessa época. E eu quase que eu perdi essa casa, que hoje é do meu filho. Eu fui pra mesa de jogo e sempre bebendo final de semana, não levando dinheiro pra dentro de casa. Aí eu quase que eu perdi essa casa. Chegou ao ponto da Caixa Econômica ligar e falar, Paulinho, a partir de segunda-feira você não tem essa casa mais. Você vai ser despejado. Por quê, Paulinho? Por causa do vício? Você era dependente? Não, Do até, álcool? até que a bebida não era assim dependente. Eu bebia muito sim, mas era o jogo. Não levar dinheiro pra dentro de casa. Você jogava? Você apostava? No baralho, que você ganhava no apostava, jogo? valendo. Você não tinha controle? Não tinha. Todo o dinheiro que eu ganhava ficava na mesa do jogo. Arrumava dinheiro emprestado para suprir aquelas contas. Mas na hora de pagar as contas, acabava pegando aquele dinheiro que eu arrumei, voltava para a mesa de jogo, acabava mesa de gastando jogo. tudo. Deixava o dinheiro nos bares. Que isso, cara? Sim. E como que surgiu isso? Como que você entrou nesse mundo dos jogos?
É bar. Depois que você tomou um primeiro gole de cerveja, você não tem controle mais. Você quer achando que o jogo vai te trazer fortuna, que vai te levar dinheiro para dentro de casa, é tudo mentira, não tem como. Eu sempre perdi só, nunca tive um centavo de lucro, sempre prejuízo. Tanto moral como financeiro. Vivia um mundo de ilusão. Mundo de ilusão. Você trabalhava nessa época com o quê? Eu trabalhava numa firma de artesanato, eu trabalhei lá há 14 anos. E foi aí que eu indo para casa, a Caixa tinha acabado de me ligar, eu pedi para Nossa Senhora Aparecida. Você é católico? Sou católico. Não deixar eu perder minha casa, não. Porque se eu não perdesse a minha casa, eu parava naquele dia de jogar, de fumar e de beber. Porque o cigarro eu fumava em média nessa época 3 maços de cigarro por dia. Não tinha dinheiro para nada. Você já tinha filhos? Meu menino tava com... O Léo, na época, tava com 2 para 3 anos. Não é filho da Alessandra, né? Não, é do primeiro relacionamento. Uhum. Aí eu pedi para Nossa Senhora interceder por Deus, não deixar eu perder. Não deixar eu perder essa casa, que é muito triste, né? Uhum. Aí levantei no outro dia cedo, isso foi à tarde, pedi para ela e fui trabalhar. Chegando no serviço, o meu ex-patrão já estava lá, coisa que não tinha costume, de chegar mais cedo. Aí ele que chegou em mim, lembro como se fosse hoje, e perguntou: Paulinho, você tá meio para baixo, o que tá acontecendo? Eu falei: ô Roberto, eu tô com um problema, eu vou perder minha casa. Segunda-feira, no caso, se eu não pagar hoje, que é sexta, vai ter a hora de despejo, eu vou perder minha casa. E na época era um dinheiro alto. Ele simplesmente virou para mim: mas por que você não me falou isso? Eu falei: Roberto, já tô devendo para você, não tem cara, não tem como pedir. Aí ele baixou a cabeça, foi lá, atravessou a rua, o escritório dele era na casa da mãe dele, foi lá, pegou o dinheiro, me entregou o dinheiro, só falou assim: não torna noutra não. O banco abriu, fui lá, paguei. Desde esse dia 6 de março agora, vai fazer 21 anos. Nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais joguei valendo. Jogos de azar em geral, nada. E graças a Deus minha vida só melhorou. Aí hoje a casa do meu filho, a casa já está quitada, graças a Deus. E eu sou muito grato por Nossa Senhora, por ter me dado essa oportunidade. E hoje eu não bebo mais, nada de álcool, nada. Vivo uma vida só de lucros. Você então, para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que vivem essa situação na vida delas, né? Que ainda estão lá no vício dos jogos, das drogas. Então, vamos andando aqui. Está passando por essa situação, você hoje diria para essas pessoas: é possível sair? É possível, sim. É a fé. A gente tem que agarrar em alguma coisa. A gente tem que ter a fé e... É o que eu digo, o álcool, a bebida, o jogo principalmente, não te dá lucro, não te dá um centavo de lucro. Só prejuízo, em todos os aspectos. É possível, então, a pessoa buscar forças, tanto espiritualmente como sendo aconselhadas, dá para sair, dá para ter uma vida diferente? Com certeza. Uma vida transformada? Com certeza. Dá sim. Na verdade, a gente pode tudo que a gente quiser. A gente tendo fé, perseverança e colocando na cabeça que a gente vai conseguir, a gente consegue. Consegue. Igual todo mundo consegue, igual eu consegui, igual o Paulinho conseguiu. Olha, por que você fala eu consegui? Eu sempre me emociono com essa história. Eu sabia que eu ia começar a falar e ia chorar. Eu tive um problema com bebida. E eu costumo falar que eu fui no porão do fundo do poço. Porque eu me vi sozinha. Eu me vi tendo um menino para criar, com 10 anos na época. E eu precisava me livrar da bebida. Porque eu sou alcoólatra.
Tem 4 anos que, agora dia 1º de março, vai fazer 4 anos que eu não coloco nenhuma gota de álcool na minha boca. Mas foi graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, que eu consegui sair disso. Tal. Eu sozinha em casa, meu menino tinha ido passar com o pai dele. Eu ajoelhei e pedi para Deus: o senhor precisa fazer alguma coisa por mim. O senhor precisa mandar um anjo para minha vida, porque essa situação de viver sozinha, de estar abandonada, eu me sentia abandonada. Porque meus irmãos não aguentavam mais ver aquela vida que eu vivia. A minha mãe tinha a vida dela e, infelizmente, meu pai tinha falecido naquele ano e eu não tinha mais ele. Que ele era o meu suporte. Eu morava naquela casa que você conhece, que era da frente da minha, e ele ainda estava lá comigo, me ajudando, me amparando com o Antônio, que é a maior riqueza que eu tenho da vida. E eu queria fazer isso pelo Antônio, que ele é um menino muito bom, e eu que escolhi ter o Antônio. E ele estava me vendo afundar, sozinha, trabalhava muito, ia para a farmácia, voltava a pé, porque eu não dirigia. Na verdade, eu não tinha carro, não tinha nada. Eu só tinha a minha casa e ele. E eu fui pedir para Deus que ele me mandasse um anjo, que ele me ajudasse de alguma forma, que ele me fizesse mudar esse quadro que eu já não suportava mais. E era assim, a gente fala de bebida, as pessoas acham que a gente bebe pinga, que cai pra rua, que fica abandonado pra rua. Não é isso. A bebida, se você tomar cerveja e ela te fizer mal, e ela te trazer essa distância do mundo, distância das pessoas que você ama, a distância da vida normal que a gente quer viver, aí fala assim: Alessandra bebe socialmente uma cervejinha ali, mas a cerveja estava me fazendo mal. Tinha final de semana que o Antônio estava com o pai dele, que eu bebi 4 litrões numa sentada antes de chegar 8 horas da noite. Saía da farmácia 1 até que eu chegava em casa. 8 horas da noite eu estava completamente fora de mim. E nesse meio termo da minha separação do pai do Antônio para o Paulo, eu tive um relacionamento muito ruim. Um rapaz horrível lá de outra cidade e que só fez piorar esse quadro. Que aí juntou a morte do meu pai e esse relacionamento. Eu tive uma doença no renal, quase morri. Fui amparada pela minha mãe, que nessa época ela estava morando comigo, mas a bebida não saía da minha vida. Aí nessa véspera de Natal eu pedi isso. Dia 28 de janeiro eu conheci o Paulinho. Foi uma coisa muito louca que a gente viveu, porque a gente se conheceu pela internet. No dia 28, no dia 29, no dia 27 nós nos conhecemos. No dia 28 o Paulinho já estava comigo em casa e nunca mais voltou para Baipendi. Veio para ficar e ficou, e a gente está aí há 4 anos, né? Dia 28 vai fazer 4 anos que a gente está junto. E foi aonde que eu enxerguei, ele me fez enxergar que a gente pode viver sem a bebida. Dia 28 de janeiro até dia 28 de fevereiro, que foi o último dia que eu bebi. Dia 1º de março, eu falei pra ele, eu nunca... Aí aconteceu que era quaresma e eu nunca bebia na quaresma. Eu também sou católica, né? Aí quando nós fomos pro rancho, tinha acabado a quaresma já, ele falou pra mim que se eu não ia beber, eu falei, não vou beber só uma cervejinha, só que ele não viu que eu tinha comprado uma cerveja sem álcool. Aí ele falou, vai beber cerveja sem álcool? Eu falei, vou. Ele falou pra mim assim, mas só agora, né? Eu falei, não, Paulo, eu nunca mais vou beber álcool, eu nunca mais, Deus me livrou desse álcool, Deus me livrou, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu nunca mais vou beber. Ele pegou e falou assim, se Deus quiser, então a gente vai dar certo. E nunca mais bebi. 4 anos atrás, você nasceu de novo. 4 anos atrás eu nasci de novo. Você tem uma nova história. Exatamente, uma nova história de vida. Hoje você tem quantos anos? 49. Alessandra, o que te levou a beber? Então, na verdade, eu bebia cervejinha de final de semana, e aquilo foi aumentando. E quando eu engravidei, eu, claro que não bebia, amamentando não bebia, mas assim, a família do meu ex-marido tem hábitos de bebida, né? E acabou que foi isso, não é culpa dele, nem minha, nem de ninguém, foi indo. Você achou que era só algo social? Só água social. Que ia ser socialmente uma bebida, uma cerveja. Exatamente. Mas você não sabia que você tinha uma predestinação Exatamente. à dependência
Do álcool. Não sabia. Porque, tadinho, meu pai era dependente. A família do meu pai tem alguns dependentes, alguns pararam, alguns não conseguem. Tem tios, irmãos da minha mãe que também têm dependência. Então, eu acho algo que é um hereditário. genético, É uma genética. É uma genética. Aí, só que eu não sabia que ia desenvolver isso, né? Meus irmãos nenhum bebe, todos eles. Só que acabou que o consumo da bebida foi aumentando, aumentando, aumentando. Na hora que eu me vi, eu tava lá, nesse porão do fundo do poço, sozinha. E Você disse que você saía do trabalho, você trabalhava numa farmácia. trabalhava numa farmácia de manipulação. Eu era. Manipulação. Uhum. Você saía e o desejo de parar num bar. Muitas vezes, não, eu nem parava Pra no bar, tomar muitas uma vezes eu cerveja. parava ia ao supermercado, já ia bebendo pra casa. Você pegava a bebida no supermercado e já ia Já ia bebendo. bebendo pra rua. Aquilo virou uma rotina Uma pra rotina, sua vida. exatamente. Você já não conseguia mais viver sem aquilo. Não conseguia. Durante esse tempo foram muitas perdas. Muitas perdas, porque eu não vi meus sobrinhos crescendo, eu acabei perdendo muito tempo da vida do Antônio. Tem coisas do Antônio que eu não lembro o que aconteceu. Porque a bebida traz essa amnésia pra vida da gente, dependendo da quantidade de álcool que você consome naquele momento. No outro dia você não sabe de mais nada. Você vive Você aqui. chegava a ficar embriagado? Chegava. Infelizmente, uma realidade muito triste, mas eu chegava. De chegar em casa, não conseguir arrumar uma casa, não conseguir fazer nada. Chegava. Claro que quando era do dia a dia, eu não deixava de trabalhar, não deixava de cuidar do Antônio, mas, por exemplo, se o Antônio não estivesse comigo, eu não fazia nada. Eu não comia, eu não tomava casa, eu não tomava banho, não fazia nada. Por conta da bebida. Por conta da bebida. Meu Deus, que situação, hein? É, Hoje, graças a Deus, você liberta graças há a Deus. 4 anos. Você tem medo Medo de beber. caída? Não tenho medo, porque Deus colocou a pessoa certa na minha vida. Ele, apesar do Antônio ter vivido isso, né, ter passado esses 11 anos da vida dele comigo bebendo, o pai dele bebendo, mas ele é um menino muito bom e ele me mostra todo dia que a bebida não vale a pena. Ele fala assim: mãe, você tá vendo como que eu sei muito melhor hoje? Tá vendo como que você construiu suas coisas hoje que você não tinha, mãe? Sabe, e ele conversa comigo abertamente sobre esse assunto. Ele vivenciou sua derrota. Ele viciou. fracasso. O Antônio foi a pessoa que estava lá do meu lado quando eu estava lá no fundo do poço. Era ele que estava lá me dando a É o mão. único filho? Meu único filho. Único filho. Ele tem 16 anos, tem sonhos maravilhosos e eu quero estar viva, feliz, contente e progredindo cada dia para poder viver esse sonho com ele. Hoje você tem esse orgulho de chegar em casa e o seu filho ver uma mãe restaurada. Exatamente. Tenho muito orgulho e eu tenho certeza que ele também tem. Tenho certeza. Que legal. Quando você fala de sonhos e projetos, você tem sonho? Tenho, na verdade, o sonho que eu tenho hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a nossa casinha, né? Eu já sempre tive a minha casa, mas hoje ela tá do jeito que a gente quer. Tem umas coisinhas pra arrumar, mas a gente vai conseguir. Tem o nosso carro aqui pra trabalhar, tem um trabalho que tá prosperando, cada dia mais, a gente tá muito bem aceito, que eu acabei mudando de profissão, vim trabalhar com o Paulinho, né? Que todo mundo tá vendo aí que agora eu sou eletricista. Mas, assim, o meu maior sonho, o que eu mais desejo na minha vida é que o Antônio siga o caminho correto da vida, do mundo, sabe, que ele prospere, não financeiramente apenas, mas que ele seja feliz de alguma forma. Que ele pegue de tudo isso que ele sofreu, porque ele foi um menino que sofreu, Lógico. né? Que ele pegue esse ensinamento, que esse sofrimento que ele passou, que ele leve a vida dele, que ele não faça o que eu fiz. Só morava você e ele? Só morava eu e ele. E às vezes você chegava em casa já embriagado. Às vezes, E ele via aquilo. ele via e ele não gostava. Ele falava assim: mamãe, você tá bebendo muito. Mamãe, não bebe não. Mamãe, vai, para com essa bebida. Às vezes recebia pessoas em casa e ele falava assim: ah, mamãe, vai vir esse povo aqui em casa, vai beber, você vai ficar tonta. Você tinha amigos que te acompanhavam nisso? Na verdade, eu tinha acompanhantes de bebida, amigos não. Hoje, eu não tenho mais nenhuma daquelas pessoas. Se afastaram? Todo mundo. 4 anos da minha vida que é só eu, Paulinho e o Antônio. Eu ia te fazer essa pergunta. Para as pessoas que estão vivendo isso, que estão passando por isso e querem se libertar, qual é o segredo?
Na verdade, o segredo é Deus. Eu acho que é Deus que... Eu acho não, tenho certeza que foi Deus que me tirou disso. Mas assim, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Você tem que pedir com fé e realmente querer. Porque eu queria, eu precisava, eu desejava. E Deus me fez essa graça, né? Me trouxe essa graça. Mas o segredo é nem começar, gente. Se vocês estão vendo aí que está exagerando na bebida, para de uma vez. Porque a bebida, eu acredito, eu nunca usei drogas, nunca nenhum tipo de droga, mas eu via isso, né? Porque eu frequentava muito bar, estava muito com pessoas que bebiam droga. A bebida é a porta para qualquer droga. Ale, você entrou num assunto agora, durante essas bebidas, esses momentos onde essas pessoas se reuniam com você para beber, já te ofereceram droga? Não, nunca me ofereceram. Porque as pessoas me conhecem, por exemplo, por mais que eu Você tinha... não usaria? por mais que eu tinha pessoas que não são amigos, né, que eram pessoas da bebida, eles sabiam que eu nunca aceitaria. Mas corre o risco Com certeza, das com pessoas certeza. serem levadas a fazer esse tipo de coisa. Eu falo porque eu acredito que 80% no mínimo das pessoas que usaram droga, elas estavam bêbadas primeiro. Isso. Vou lhe fazer uma pergunta agora e gostaria que você me respondesse assim, com toda sinceridade mesmo. Já deixou de comprar alguma coisa para dentro de casa? Com certeza. Para Não, beber? com certeza, não dava. Porque a bebida, além dela te destruir emocionalmente, fisicamente, ela tira a sua moral. Porque você chega no final lá da história, você prefere a bebida do que comprar um arroz. Então, se o Antônio não estava em casa e eu precisava comprar uma carne, ele não estava lá. Para ele, eu nunca faltou. Mas para mim, eu preferi ir lá comprar o litrão da cerveja do que comprar uma carne para eu comer. Ou uma fruta para eu comer, eu ficava sem comer. Quando o Antônio não estava comigo, eu ficava o final de semana inteiro sem uma gota de nada, de bebida, de comida. A bebida te satisfazia, entre aspas. Exatamente. Deteriorava É. fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas existia uma mentira dentro de você, da sua mente, dando para você uma falsa Exatamente ilusão isso. de felicidade. Você teve uma boa convivência com seus pais? Sim, tive muito boa convivência. Nós somos em 4, né, filhos. E assim, meu pai e minha mãe trabalhavam bastante. A gente... acabou que... tinha convivência boa, mas a gente não via muito pai e mãe, né? A gente meio que se virava sozinho. Porque a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. E meus irmãos... nós, né? Nós começamos a trabalhar muito cedo. O meu irmão mais velho começou a trabalhar com 11 anos. E eu com 13. Sandra, quando a gente ouve essas histórias, a primeira coisa que vem à mente é que foi uma convivência ruim, isso aí aprendeu com os pais. Nem sempre. Nem sempre, Não nem foi sempre. o seu caso. Não, meu Não pai... foi o seu caso, porque eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem: quando eu era pequeno, meu pai bebia, minha mãe bebia, e sempre dava um pouquinho para eu experimentar. Não. Colocava no copo, não sei o quê. Sempre tinha um pouquinho para a gente experimentar. acontece muito mesmo. Não é o seu caso. Não é meu caso. Você disse pra gente que você começou a beber depois do casamento. Com 19 anos eu comecei a beber. Com os 19 anos você começou a beber. Então você ficou um bom tempo. Hoje você está com quantos anos? 49. 49. Você passou então dos 19 aos 45. 21 anos. Só que na gestação... Eu sei, você parava, conseguia parar. Isso, Mas foi esse tempo. Enfim, muitas pessoas conseguem beber socialmente e não vira dependentes. Mas tem pessoas que acabam virando dependentes. Exatamente. Como você. Eu não conseguia parar, eu não sabia parar de beber. Estar próximo de pessoas que estão bebendo é complicado? Não, assim, hoje não. Hoje você não. consegue tirar isso de boa? Digo boa. De forma alguma. Consegue passar? Sim. Não bate aquela vontade? Nada. Nunca mais eu senti vontade de tomar uma gota de álcool. Mas você aconselha para as pessoas que são dependentes a se afastarem disso? Com certeza. Um pouco aqui. Com certeza que sim. Pode Passar por aqui, ó. aí. Eu tô te perguntando porque nem todas as pessoas conseguem ter esse controle que você tem. Não, nem todas as Concorda pessoas. comigo? Concordo plenamente.
Eu acho que se a Vamos gente lá na consegue casinha. evitar, Ah, se a gente conseguisse evitar de estar com pessoas em ambientes de bebida, com pessoas bebendo, a chance de você conseguir parar é muito maior, né? Porque aí, por exemplo, eu já tentei parar muitas vezes da minha vida, mas aí que o convívio com pessoas bebendo, acabava voltando, acabava pegando mais um copinho e aí indo. Pelo fato de eu não beber mais, né? Faz 21 anos, te ajudou muito, né, Com mãe? certeza ajudou, porque aí... E é aquilo que eu te falei, o Paulo me mostrou que é possível viver sem bebida, que é possível progredir, né? Enfim, você não precisa da bebida para ficar feliz, por exemplo, para brincar, para ter amigos, para... Assim, hoje eu tenho outros tipos de amigos, eu tenho pessoas que eu posso contar. Eu não tenho amigos de todo dia igual eu tinha, mas eu tenho pessoas que se eu ligar agora para meus irmãos, né, os irmãos dele, eu tenho certeza que se na hora que se eu precisar de alguma coisa, eles vão estar lá, né? Então são amigos diferentes, são amigos de outras situações. você disse que vocês se conheceram pelas redes sociais? Sim, pela Facebook. Facebook. Foi Facebook. Uhum. Quem foi o primeiro a mandar a mensagem? Foi o Paulinho. Foi um oi, foi simples oi, né? O Paulinho me mandou um oi às 10 da manhã, Às 10 da manhã. numa quinta-feira. Aham. Aí, só que na farmácia a gente não usava celular. E na hora do almoço eu retornei o oi e tal. Aí ele falou que tava indo em Pouso Alegre no outro dia fazer um... Aí só falou oi, bom dia. De tarde eu liguei pra ele, na hora que eu saí da farmácia, a gente ficou conversando até 1h da manhã, da sexta. E aí, conversando, contando histórias das vidas da gente, e ele... Por quê? E aí, até nesse dia eu não tinha comido, né? E ele ficando brigando comigo, vai comer. Eu falei, não, vou comer uma maçã. Que mas maçã não é comida, que não sei o quê. Aí no outro dia, ele falou que ia em Pouso Alegre levar um caminhão para um amigo dele e voltaria para me ver de noite, na sexta. E da sexta ele veio e começou a chover. Eu acho que ele fez a dança da chuva, sabe, Ivan? Pra chover, e ele tava de moto e ele não foi embora. E lá ele ficou. Foi o primeiro encontro? Foi o primeiro encontro. E lá em casa mesmo ele ficou. E no outro dia ele só foi buscar umas coisas e voltou, ficou de vez. Você era caminhoneiro? Eu era caminhoneiro. Era? Nessa época eu já tinha largado a estrada, né? Tinha parado com a carreta, no caso, e já tinha voltado para a elétrica. Refiz os cursos e trabalhava em Baipendi. Aí no que eu conheci a Alessandra, eu comecei a trabalhar em São Lourenço. E lá, graças a Deus, as portas abriu, a gente foi muito bem aceito. Eu precisava de uma pessoa para trabalhar comigo, aí a Alessandra, eu pedi para ela fazer o curso. Ela não falou, Paulinho, não vai dar certo. Eu falei, faz o curso, vamos ver se você gostar, você vai trabalhar comigo. Ela fez o curso, apaixonou e hoje é o casal eletricista. Ela, como é que se diz, me superou. A Alessandra, nossa, é fantástico. Sado. A Alessandra, que trabalhava na farmácia. E que às vezes pegava o pouco que ganhava e grande parte ficava na bebida. É até pesado o que eu vou dizer, mas é uma realidade, a gente precisa falar isso. Poucas pessoas não queriam ter você na casa delas. Isso é normal para quem está na dependência do álcool, de drogas, coisas assim. Sim. E hoje, Deus colocou no seu caminho um rapaz bom, que viveu a mesma história, foi liberto, né? E uniu vocês dois para que um pudesse dar força para o outro e conhecer a história, né? Conhecer. Ó, eu vivi isso, eu sei como é, né? Eu também vivi. E os dois dão forças um para o outro. E hoje é o contrário. Hoje as pessoas almejam ter vocês na casa delas. Exatamente. Não é verdade? Muito Ou melhor, hoje vocês levam luz onde há escuridão. Exatamente. Não é verdade? E leva testemunho, brilho nos olhos e uma nova de vida. Gratificante.
É isso? Ai, desculpa. Gostando Não, da fica garganta. tranquila. Gratificante. Muito Essa gratificante. transformação na vida de você. Muito gratificante. E eu gosto de levar essa história. Eu sempre conto isso para as pessoas. Porque eu acho que é uma maneira de ajudar quem tá com alguma dependência, seja bebida, seja droga. Você leva essa história. Eu gosto de contar isso pra todo mundo. E há 4 anos eu me emociono, eu choro, eu falo, porque é uma dor pra mim ainda. Assim, uma dor pelo Antônio, que eu não queria que ele tivesse passado por isso. Uma dor pelo meu pai, porque ele morreu e me viu na bebida. Ele não conheceu você livre. Não, ele não conheceu. Eu sei que ele, de alguma maneira, ele tá me vendo, ele tá feliz. Mas eu prometi na beira do caixão que eu não ia mais beber e eu não consegui. Eu consegui 1 ano só depois. Né, que foram exatamente 1 ano. Mas eu consegui. Isso que importa, eu consegui. Hoje, se Deus viesse até você e dissesse assim: Alessandra, o seu pai foi embora, partiu, com o sonho de ver você com uma vida transformada. Não foi possível. Ele foi um pouco antes. E se hoje você pudesse falar com ele, Nossa. mandar um recado para ele, onde ele estiver, usando agora essa lente dessa câmera, o que você diria pro seu velho que partiu? Na verdade, a única coisa que eu pediria pra ele, eu queria que ele me perdoasse. E me perdoasse por não ter ficado com ele na doença 100% do tempo, ter bebido e deixado ele sozinho algumas vezes, e ter vivido o que eu vivi os 2 meses antes dele falecer. Ele não merecia, ele foi um pai muito bom, muito presente. Ele fazia de tudo pra gente. Ele morreu com a missão dele cumprida, que ele queria que todos os filhos dele tivessem casa. Que ele, como um bom pedreiro, queria que os filhos ficassem bem. Então, a última coisa que ele fez foi a casa da Débora, que é minha irmã adotiva, que tem 26 anos hoje, tem uma nenenzinha. Mas o que eu queria é que ele me perdoasse, só isso. Queria falar, pai, me perdoa, mas eu queria realmente que ele me perdoasse. Eu acredito que se ele, nesse momento, pudesse lhe responder, eu acho que ele diria assim: filha, não há de que pedir perdão. O maior perdão é ver você bem, liberta, feliz, cuidando do seu filho, do meu neto, vivendo uma nova história de vida. E onde eu estou muito feliz por ver a minha filha, que eu tanto amo, bem. Eu acho que esse é o maior perdão. E tenho certeza absoluta que ele está muito bem. Pode acreditar nisso. Amém. Amém. Paulinho, tem um sonho? Eu ainda tenho esperança de conhecer meu pai, Ivan. Quem sabe um dia, né? Alguém que possa estar vendo, um familiar, um sobrinho, um primo. Por essas informações, quem sabe eu consiga chegar até ele, aonde que ele estiver. É o seu maior sonho. Você acredita que Deus pode fazer isso? Acredito que sim, Ivan. Porque a palavra de Deus diz que todos nós, seres humanos, somos guiados por Deus. E Deus move em suas pedras, move em seus anjos e cria situações para realizar os desejos daqueles que acreditam nele e que confiam nele, né? E eu, como seu amigo, uma pessoa que aprendi a gostar muito de vocês, Obrigado. pela luz que vocês têm, pelo amor que vocês têm às pessoas, o que eu poderia fazer é pedir isso a Deus. Amém. Que mova situações, que toquem em corações e que crie uma situação para que essa história tenha um desfecho. Ainda que hoje seu pai não esteja mais entre nós, qualquer coisa assim, mas que Deus mostre isso para a gente de uma forma concreta e que você possa realizar o seu sonho. É o que eu peço para Deus Amém. hoje. É. E dizer a vocês que eu estou muito feliz por ter compartilhado essa história de vida no nosso canal.
mais uma história de tantas que a gente leva para o Brasil e para o mundo. E agradecer a Deus por ter escolhido a mim, o meu canal, para ter contado essa história de vida, de superação. História que lá no passado teve lágrimas, tristeza, dores, angústias, mas que tudo isso se transformou em sorriso, em bênção, em luz e família, porque hoje vocês são uma família. Deus abençoe, Amém. que ilumine Amém. a vida de vocês e que esse testemunho possa resgatar milhares de pessoas que estão vivendo ainda na mesma situação. quiser. Assim eu espero. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Dá tchau para nós. Próximo vídeo.